paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a todos vocês aí um excelente dia, um dia abençoado, um dia na presença do Senhor, um dia que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que te abençoe com toda sorte de bênçãos e coisas boas. Amém? Estamos aqui hoje, mais uma vez, dando início à EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Você é nosso convidado e aproveite esse momento, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, querido, que eu não tenho sombra de dúvida, que esse estudo vai ser bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que receberem esse link aí no dia de hoje. Amém? Aproveite aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor, Davi Ferreira, como também a nossa pastora Aline, aos seus filhos, a nossa pastora Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então, querido, pega o link, compartilhe, que vai ser bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que assistir. Amém? E para essa semana, o Senhor colocou um tema no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. E o tema desse estudo de hoje é o pecado e a volta de Jesus. Então, querido, veja que tema interessante. Tem duas palavras aqui, uma palavra e uma frase, que tem tudo a ver com nossos dias de hoje. O pecado. Nós vivemos aqui pecando nesse mundo com o diabo ao nosso redor, fazendo com que a gente venha pecar a todo momento para tentar nos levar para o inferno juntamente com ele. E a volta de Jesus, querido, eu não sei você, mas eu tenho plena certeza no meu coração que o Senhor ele vai voltar para buscar a mim, para buscar a você, para buscar a sua igreja. Amém? Então, vai se preparando aí, vai abrindo a sua Bíblia. Hoje nós vamos estar estudando ali no texto do livro de Mateus, capítulo 24, do versículo ali 7 ao 11. Se você puder, vai abrindo a sua Bíblia aí, que nós já vamos dar início. Mas como nós fazemos sempre, querido, nós vamos estar aqui orando ao Senhor. Para quê? Para que Ele conduza esse estudo de hoje. Que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo e eu acredito que seja também um desejo de Deus para a sua vida. Amém? Então, se você puder, querida, aí onde você estiver, curve a sua cabeça, que nós vamos estar orando ao nosso Deus por esse momento. Amém? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que Tu nos concede. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas. Muito obrigado, Senhor, por todos os livramentos que Tu tem nos dado, Senhor. Principalmente aqueles que passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver. Senhor, toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha aqui, Senhor, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. Que essa palavra, Pai amado, seja um divisor de águas nas vidas dos teus filhos. E que seja a palavra que os teus filhos precisam estar ouvindo nesse dia de hoje. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, como eu falei para você, o Senhor colocou um texto no meu coração, como eu lhe disse, está ali no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 7 até o versículo 11. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará.
Então, esse foi o texto, querido, que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Querido, quando lemos esse texto, muitos têm sido os acontecimentos que provam que nós estamos chegando ao final dos tempos. Isso é bem claro para mim, é bem claro para você. E já podemos ver isso com o aumento da fome no mundo, o aumento das doenças, com as mudanças climáticas que têm mudado a todo tempo em todo o mundo. Essas mudanças cada vez mais frequentes no mundo. E também com o ser humano, que está cada vez mais distante de Deus. Essa é a verdade, querido. O ser humano, cada vez ele está mais distante de Deus. E foi exatamente isso, sobre o que lemos, sobre o que Jesus falou para mim e para você, nesse texto que lemos de Mateus, capítulo 24. Perceba que a maldade é uma das coisas que Jesus disse que iria aumentar no mundo pouco antes da sua volta para buscar a sua igreja. E é exatamente isso, querido, que está acontecendo no mundo, ao redor de todo mundo. E quem também nos confirma isso através da palavra de Deus é o apóstolo Paulo. Ele nos escreveu ali na carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Timóteo nos fala muito acerca disso que nós lemos aqui. Ele diz, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, eles serão o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos. Os homens, eles serão arrogantes, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios. Os homens, eles perderão o amor pela família. Eles serão o quê? Sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem. Os homens, eles serão traidores, precipitados nas suas decisões, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Eles são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Querido, e quando lemos e vemos um texto como esse, a realidade é que nós estamos vivendo realmente os últimos dias aqui nessa terra. E é exatamente isso, querido, que eu quero, nesse dia de hoje, compartilhar com você nesse estudo e te mostrar o quê? Pecados que vão dominar o mundo antes da volta de Jesus, para que eu e você não venhamos a cometer esse pecado. E o primeiro pecado, querido, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, o pecado que vai dominar o mundo antes da volta de Jesus. E que pecado é esse, irmão Gilson? O egoísmo. Talvez você tenha uma concepção que o egoísmo não é um pecado, mas o egoísmo é um pecado diante da palavra de Deus. Esse pecado apontado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, como nós lemos, que é o egoísmo. E se analisarmos bem esse pecado, isso já está acontecendo nos dias de hoje. O egoísmo por parte do ser humano acerca de várias áreas da sua vida. Basta uma rápida olhada, querido, nas redes sociais para ver que o ser humano está cheio de si mesmo, ostentando aquilo que conquistou, não se preocupando com o próximo e, o pior ainda, nem com as coisas de Deus. O egoísmo, querido, é uma das piores doenças espirituais deste século, creia nisso, porque ele mata a essência do homem e o afasta do Senhor. Ele vai ali, querido, contra os princípios dos mandamentos de Deus. E que princípios seriam isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, como a palavra de Deus nos ensina. E o segundo pecado que vai dominar o mundo antes da volta de Jesus é a avareza. Esse pecado que Paulo traz em sua carta, a avareza, que nada mais é do que o amor ao dinheiro. Em outros momentos, Paulo disse também, através da palavra de Deus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, vão se desviar da fé e se atormentarão e sofrerão com esses tormentos.
por colocar o seu coração focado no dinheiro. Querido, você já parou para pensar na quantidade de crimes que são cometidos no mundo todo, todos os dias, por conta do dinheiro? São fraudes, roubos, homicídios, guerras, famílias que são destruídas, sonhos que são interrompidos todos os dias por conta do dinheiro. Mas veja bem, querido, o problema maior não é o dinheiro em si. Na verdade, ele é o quê? Uma dádiva de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos nos sustentar e também ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam. O grande problema, querido, é o apego às coisas materiais e ao dinheiro que está no coração do homem. Esse versículo, querido, que acabamos de ler de 1 Timóteo, capítulo 6, diz que muitos, por amarem o dinheiro, foram atormentados com muitos sofrimentos. E é exatamente isso, querido, que tem ocorrido nos dias de hoje em todo o mundo. As pessoas, elas têm estado atormentadas por conta de focar o seu coração somente no dinheiro. Muita gente rica, com muita condição financeira, tem entrado em quê? Em depressão, tem entrado em crises de ansiedade, em crise de pânico, e tudo isso por causa do desejo de querer sempre ganhar mais, e conquistar mais, e conquistar mais. Por isso, meu irmão, eu e você, nós temos que tomar um cuidado. Qual? Pois as pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar, elas deixam de buscar a Deus e se desviam totalmente da fé em Cristo Jesus. E um outro pecado que eu gostaria, querido, de compartilhar com você nesse dia de hoje, que vai apavorar, que vai atormentar o ser humano até a volta de Jesus, é a imoralidade. A falta de santidade é um pecado que tem dominado o mundo todo nesses últimos dias, antes da volta de Jesus. E sobre isso, querido, nós nem precisamos ir muito longe. Basta olhar na televisão ou nas redes sociais para nós nos depararmos com cenas cheias de sensualidade e de sexualidade. Isso está aí em meio às internet, em programas de televisões, em seriados. Hoje, pasme você, tem aplicativos que pagam as pessoas por fotos e vídeos sensuais. E nesse desejo, querido, de ganhar mais, de sempre querer conquistar, homens e mulheres expõem o quê? Os seus corpos a desconhecidos, sem nenhuma preocupação aonde isso vai chegar, quem vai ver. Isso sem falar, querido, dos sites voltados para pessoas que querem cometer adultérios. Está cheio desses sites também pela internet, pelas redes sociais. E sabe o que é pior, querido? Tudo isso é considerado super normal. Não tem uma correção, não tem uma blindagem, não tem uma lei que proíba isso. Porém, querida, a imoralidade é uma ofensa para Deus, pois Ele é santo, e a Bíblia, ela nos fala acerca disso. Quando nós vamos, querido, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18, a palavra nos deixa muito bem claro acerca disso. A palavra diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E o que nós precisamos saber, que é muito importante, a palavra diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que lhe foi dado por Deus e que vocês não têm de si mesmo? Nós não temos governo do nosso corpo. Vocês foram comprados por alto preço, a palavra nos diz. Portanto, o meu corpo e o seu corpo é para quê? É para glorificar a Deus. Isso é o que nos diz, querido, em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18. Então, irmãos,
se nós quisermos viver com Cristo e reinar com Ele para sempre na eternidade, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias e buscarmos o quê? Uma vida de santidade. Por isso, querido, fuja da imoralidade e viva para a glória de Deus, como a palavra nos disse aqui no livro de 1 Coríntios. E o outro pecado que vai dominar o mundo antes da volta de Jesus é a blasfêmia. E aqui, querido, eu gostaria que você prestasse muito atenção, que esse pecado é um pecado muito sério. Esse é o pecado mais grave que uma pessoa pode cometer aqui na face dessa terra. E, infelizmente, querido, vemos que isso acontece o tempo todo. Aonde, irmão Gilson? Nas novelas, nos filmes, nas séries de TV, nas músicas e também em toda a internet. Só que o Senhor Jesus, querido, ele nos deixa uma palavra acerca disso no livro de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 31. O Senhor nos diz, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas aqui ele é bem inciso, ele é bem verdadeiro, é bem claro, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. E o importante que o Senhor nos diz aqui, nem nesta era e nem na era que virá. Então, querido, esse pecado da blasfêmia é um pecado muito grave aqui na terra. E porque Jesus falou isso para mim, falou isso para você, falou isso através da sua palavra, porque a função do Espírito Santo, querido, é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. E por isso, querido, quem blasfema contra o Espírito Santo está ignorando quem? O único que pode convencê-lo a abandonar o pecado para receber o perdão e a vida eterna com o Senhor. E um outro pecado, querido, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, que vai estar dominando o mundo até a volta de Jesus, é o comodismo. Talvez você pense que o comodismo não é um pecado, mas o comodismo é um pecado diante da palavra de Deus. Muita gente gosta de ficar na zona de conforto, no bem bom, sem se sacrificar, sem suar para poder conquistar o pão de cada dia. E um dos principais sinais que estamos acomodados, querido, sabe quando é? Quando não tomamos decisões ou assumimos responsabilidades que temos que assumir, que poderão nos causar o quê? Algum tipo de desconforto, como também desconforta outras pessoas. O apóstolo Paulo, querido, nos disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, ou seja, o que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer aqui? Ele é capaz de transformar a vida das pessoas e restaurar famílias. Mas quando você está acomodado, está na zona de conforto, ao invés de você sentir o desejo de compartilhar do amor de Deus, você se satisfaz simplesmente por ir à igreja todos os domingos, e aí acha que já cumpriu o seu dever, o seu papel como cristão diante de Deus. E nesses últimos tempos, querido, as distrações, a falta de compromisso com a palavra de Deus e a falta do amor a Cristo estão aumentando muito em todo o mundo. Isso é fato, e contra fato não tem argumento. E por que eu estou te dizendo isso? Porque as pessoas, elas gastam horas, dias e semanas assistindo TV, seriados de TV, ouvindo música, jogando videogame, curtindo com os amigos, e nem percebem, querido, o quê? Que Jesus pode voltar a qualquer momento. Nada contra você ver uma série de TV, nada contra você jogar um videogame, nada contra você sair com seus amigos, mas nós temos que ter tempo para todas as coisas. Nós temos que ter tempo para ler a palavra de Deus. Nós temos que ter tempo para nos consagrarmos diante de Deus. Nós temos que ter tempo de orar ao Senhor todos os dias,
porque é dele que nos sobrevêm todas as coisas. E o outro pecado, querido, que eu gostaria muito de compartilhar com você, que vai dominar o mundo antes da volta de Jesus, é a arrogância. E esse pecado aqui, querido, está cheio à nossa volta de pessoas arrogantes. A pessoa arrogante é aquela que se acha melhor do que as outras pessoas e não tem o menor interesse em ouvir opiniões dos outros. Por quê? Porque ela se acha sempre a certa, a correta. Ela acha que não tem que aprender nada. Ela acha que não é sujeita a correções. Sua vaidade é maior do que qualquer outra coisa, inclusive até do seu amor pelo Senhor. E esse, querido, é mais um pecado que tem dominado o mundo no nosso tempo, nos nossos dias. Mas, querido, mal sabem elas que a arrogância leva à destruição e ao afastamento de Deus. E a Bíblia, querida, ela nos fala acerca disso. A Bíblia não nos deixa sem informação. Quando nós vamos no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus nos diz acerca disso, querido. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Eu vou repetir para você. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. E o que isso está falando para mim e para você? Que nós não temos que ser orgulhosos, nós temos que ter humildade nos nossos corações. Um outro pecado, querido, que vai dominar o mundo antes da volta de Jesus é a ingratidão. E pasme você, querido, quantas pessoas ingratas tem no nosso meio, nos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que o homem tem um coração enganoso e corrupto por natureza. E é a ingratidão que vem como consequência disso. Então, a ingratidão, querida, a palavra de Deus está nos falando aqui no livro de Jeremias, que é o engano e a corrupção do coração do homem que traz a consequência da ingratidão. A ingratidão, para você entender, querido, nada mais é do que a falta de reconhecimento. Por quê? Por aqueles que lhe fizeram bem, lhe ajudaram quando você mais precisava, e no final nenhum pedido de muito obrigado é feito. Isso acontece, irmão Gilson, acontece muito, e já aconteceu comigo também. Para você entender melhor, querido, o que eu estou querendo te dizer nesse dia de hoje, quantas vezes você já agradeceu a Deus hoje pelo que Ele já te proporcionou nesse dia de hoje? Quantas vezes você já agradeceu a Deus da última semana, de tudo que Ele te proporcionou, dos livramentos que Ele te deu? Quantas vezes você disse muito obrigado ao Senhor por todas essas coisas? Então, querido, quando a pessoa se torna ingrata, é só questão de tempo. Para quê? Para que ela se esqueça de quem a fez conquistar tudo que ela tem e a ser quem ela é. Hoje, tudo que nós conquistamos e tudo que nós somos vem do Senhor para nós. Então, nós temos por obrigação ter um coração grato, agradecer ao Senhor todos os dias por tudo que Ele nos proporciona. E hoje em dia, querido, infelizmente, temos visto muitas pessoas desse jeito, como, irmão Gilson, ingratas com o ser humano e ingratas com Deus. Elas recebem dons e talentos de Deus, elas são abençoadas com a sua saúde por Deus, elas têm paz porque Deus concede a paz, têm bens materiais porque o Senhor concede bens materiais, e ainda assim, querido, não agradecem a Deus por tudo que receberam, que conquistam e que estão recebendo do Senhor. E para você entender melhor, querido, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, quando ele curou 10 homens leprosos, e a Bíblia diz que somente um dos 10 dos que foram curados voltou para quê? Para agradecê-lo. E aqui, querido, é um real exemplo de ingratidão. Lembrando para você que é muito importante que esse homem que voltou para agradecer nem era judeu. Ele fazia parte de um povo considerado inferior. E sabe o que isso nos ensina nos dias de hoje, querido?
que as pessoas que foram salvas por Jesus podem cair no erro de não reconhecerem o amor e a misericórdia de Deus na vida deles. Por quê? Por terem se acostumado com esse vício maldito. Qual é esse vício? Não agradecer pelaquilo que recebe das pessoas e de Deus. Por isso, querido, eu estou aqui hoje para que você lembre todos os dias da grande obra que o Senhor fez e tem feito na sua vida. E agradeça a Ele, querido, por tudo isso. Meus irmãos, Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Você sabe disso e eu sei também. Muito em breve, o que vai acontecer? A trombeta vai tocar e o Salvador do mundo virá para quê? Para derrotar o anticristo, o falso profeta e o seu líder. Quem é o seu líder? Satanás. E como nós vamos ficar diante disso, querido? Vamos buscar ao Senhor enquanto há tempo? Ou continuaremos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar? Tem muitas pessoas que estão aqui nessa terra, querido, pasme você, que elas estão correndo atrás do vento. Talvez no entendimento delas, o Senhor nunca vai voltar para buscar a sua igreja e os seus escolhidos, mas o Senhor vai voltar para nos buscar. Então, amado, não permita que nenhum desses pecados dominem o seu coração nos dias de hoje aqui nessa terra. E quais pecados são esses, irmão Gilson? São os pecados que vão dominar o mundo antes da volta de Jesus. São os pecados que nos afastam da eternidade. E que pecados são esses? Nós já falamos aqui acerca deles: o egoísmo, a avareza, a imoralidade, a blasfêmia, o comodismo, a arrogância, a ingratidão ao ser humano e a Deus. Então, querido, eu estou aqui nesse dia hoje e eu peço que Deus te abençoe. E eu peço que o Senhor te dê sabedoria e te guarde. E para finalizar, querido, esse estudo de hoje, eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus para que você guarde no seu coração. E essa palavra está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. E essa palavra diz para mim e para você, querido: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E termina assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, querido? Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Então, querida, onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos orar para que essa palavra fique firmada nos nossos corações nesse dia de hoje. Curve a sua cabeça, querido. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia na Tua presença. Muito obrigado, Pai amado, por todos os livramentos que Tu tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada e abençoadora que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje. Que possamos, Pai amado, guardar essa palavra nos nossos corações, que nós precisamos fugir da aparência do mal, que nós precisamos, Pai amado, te buscar a tempo e fora de tempo, para que cada vez mais, Pai amado, nós venhamos a ficar distante do pecado. Que nós possamos entender, Pai amado, que o que está em jogo é uma coisa impagável, Pai amado, que é a salvação eterna. E que nós possamos ter esse entendimento e buscar a todo dia a Tua presença, e buscar todo dia fugir da aparência do mal. Que os Teus queridos e queridas, Pai amado, que estão aqui hoje, assistindo e ouvindo esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, que eles possam, Pai amado, ter recebido essa palavra em seus corações, e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebam essa semente, e que essa semente, Pai amado, se multiplique a 100 por 1. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje, amém?
Essa palavra edificou muito a minha vida. Essa palavra me deu esperança. Essa palavra tirou vendas dos meus olhos acerca do pecado, que nós temos que estar a todo tempo buscando ter intimidade com Deus, que nós temos que estar a todo tempo debruçado na palavra de Deus, que nós temos que estar a todo tempo orando ao Senhor. Então, querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento, mostrando ao Senhor que você está querendo conhecimento da parte dele, da palavra dele, para que você possa aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E, querido, o Senhor se agrada dessa atitude. Então, querido, quando você receber esse link do estudo da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam ser abençoadas, como eu e você fomos abençoados aqui hoje. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, precisamente ali na Rua Taúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado e eu não tenho sombra de dúvida que o Senhor tem uma palavra da parte dele para o seu coração que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.